Fala galera, chegando para mais um dia de bastidores aqui no Mineirão. Hoje Cruzeiro Vitória, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro precisando se recuperar, vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, um empate na Sul-Americana. Vamos lá, hoje é um dia cheio, muita coisa acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. O Ronaldo vendendo a SAF para o Pedro Lourenço, empresário Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH. Tudo acontecendo muito rápido, né? Ontem veio a notícia, segunda-feira já vai ter a assinatura, né? Fechar os trâmites burocráticos e tal. Então a gente tem muita coisa para falar sobre isso. É um movimento diferente, um movimento interessante. Claro que a gente precisa ainda de entender como é que vai ser feito toda essa dinâmica. Mas também tem jogo acontecendo. Não dá para pensar só nos bastidores, apesar de que isso é muito importante. E vamos ver o que o Seabra preparou para hoje, como é que o time vem enfrentar o Vitória. Confronto que até então é um confronto direto, o Cruzeiro precisa de ganhar esses jogos em casa, desses times que devem brigar na parte de baixo da tabela. Então vamos ver o que a gente vai ver aí, o que o Cruzeiro vai enfrentar, como é que o Seabra vai. Esperamos que com uma dupla de zaga com o Zé Ivaldo e João Marcelo, uma utilização melhor desses reforços, né? Como no caso do Cifuentes, do Barreal. Enfim, daqui a pouco sai a escalação. Tô aqui agora, subindo, passando pelo Mineirinho, chegando agora na Rua do Peixe. E vou lá fazer o credenciamento, entrar. Depois, se for o caso, eu volto aqui pra fora, vejo como é que tá o movimento da torcida. Mas deixa eu correr lá porque hoje eu cheguei um pouco atrasado aqui. É isso, cambada. Já me estabeleci na tribuna. Vou comer um tropeiro porque eu não almocei, eu tô morrendo de fome. Daqui a pouco a gente senta, que eu quero trocar uma ideia, eu quero dar minha opinião, eu quero conversar sobre essa movimentação de Cruzeiro, sobre bastidores, sobre SAF, sobre futebol, sobre estar animado ou não estar animado, enfim, sobre várias coisas que estão em volta desse mundo que envolve o Cruzeiro, o futebol, a empresa, enfim. Acho que o assunto ele é um pouco mais denso. E eu entendo o torcedor que está feliz, mas eu entendo também que a gente precisa ter pé no chão para analisar algumas coisas. Vamos ver. Pronto, estou aqui sentado. Vamos conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Vamos pensar, vamos trabalhar dentro das hipóteses de tudo que está acontecendo. Vamos falar sobre SAF, sobre vendas, sobre troca de donos, enfim. O jogo ainda está longe de começar, dá para a gente conversar um pouquinho. Bom, o Cruzeiro está indo para as mãos de Pedro Lourenço, empresário, dono da rede de supermercados BH, um cara extremamente bem sucedido financeiramente, cruzeirense assumido, um cara que sempre esteve ali perto de todas as gestões, né? Sempre foi um patrocinador ou alguém ali que estava de alguma forma envolvido. Mas vai ser a primeira vez que Pedro Lourenço será teto de vidro. Pela primeira vez Pedro Lourenço terá uma responsabilidade, pela primeira vez ele assume algo. Ele teve essa oportunidade, eu acho muito bom a gente lembrar um pouco, na época do Conselho Gestor, quando ele teve, junto com outros grandes empresários cruzeirenses, a oportunidade de tocar o Cruzeiro. E naquela época ele preferiu já deixar o Conselho Gestor para apoiar o Sérgio Santos Rodrigues na eleição. Aquilo, obviamente, enfraqueceu o Conselho Gestor, que não conseguiu dar continuidade ou, enfim, dar uma sequência no projeto. O Sérgio foi eleito e o Cruzeiro teve aquele período muito ruim, esportivamente falando e administrativamente também, né? Até porque era uma crise muito grave, o Cruzeiro com muitas dívidas, que acabou culminando na venda do clube, na transformação em SAF, na venda pelo Ronaldo.
Teve uma época, inclusive, que o Pedro estava muito incomodado com a situação do Cruzeiro. Ele chegou a falar sobre salgar carne podre, sobre colocar dinheiro, e de fato isso é algo que mostra como ele sempre esteve envolvido no futebol, como ele sempre teve muitas vontades, mas ele nunca de fato assumiu uma responsabilidade dessa. Nunca foi a pessoa a ser cobrada, a pessoa a ser confrontada, a pessoa que precisa de fato fazer algo. Eu acho que a gente tem que entender como funciona o futebol hoje, ou pelo menos como funciona a SAF hoje. A gente está falando de empresas e donos e ações, enfim, em mercado. O Cruzeiro não pode dar prejuízo. Prejuízo significa prejuízo para aquela pessoa, para o dono. Então não faz muito sentido, pelo menos não na minha cabeça, acreditar que o Pedro vai ser o cara que ele vai chegar e vai colocar muito dinheiro, vai fazer um aporte gigantesco para que o Cruzeiro dê esse passo a mais, que com o Ronaldo só aconteceria daqui a muito tempo, e também vamos falar de Ronaldo. Mas sobre o Pedro, eu não acho que ele vai fazer isso, eu não entendo isso, eu não entendo como é que isso seria financeiramente interessante. E aí tem um argumento, mas ele é torcedor, ele entende, ele quer o time bem. É claro que ele quer o time bem. O futebol movimenta muito dinheiro. Um time bem movimenta mais dinheiro ainda. Ele consegue aumentar a receita. Só que até esse aumento de receita no mercado como é Minas Gerais, na forma como as coisas são feitas no futebol hoje, a gente tem que sempre pensar no macro, tá, gente? Não dá pra ficar pensando no micro. Não é a bilheteria, não é o sócio. É cota de TV. Vendas multimilionárias. Então eu não vejo como isso é viável financeiramente para ele, como é que ele ia fazer isso. Então eu acho que tem que ter um gerenciamento de expectativas. A gente tem que começar a gerenciar expectativas, como imprensa e vocês como os torcedores também. Não acho que o Cruzeiro vai simplesmente, de uma temporada para outra, de uma janela para outra, já montar time forte o suficiente para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, enfim. O Pedro não vai ser maluco. O ponto é esse. Eu não acredito que o Pedro Lourenço vai ser maluco, vai ser louco a ponto de fazer algo desse tipo. Dito isso, ele tem vantagens em relação ao Ronaldo e desvantagens. As vantagens, ao meu ver, é o fato dele se importar com o clube, dele ter sentimento. Ele é um cara que tem sentimento, ele é um cara que se incomoda. Então eu acho que ele sim se movimentaria, mesmo que não necessariamente com contratações, mas de outras formas, para que o time não brigue contra a zona de rebaixamento, por exemplo. Eu acho que isso incomodaria muito o Pedro, mais que incomodar o Ronaldo. As desvantagens que eu vejo do Pedro Lourenço, e aí, obviamente, com base no passado, eu não tenho bola de cristal, é que ele sempre esteve muito perto das gestões que não foram saudáveis para o Cruzeiro. E eu sei que o torcedor tem muito de saudosismo, mas desde a época dos Perrelas, passando para o que veio depois, até esse final, até o Sérgio, enfim, ele sempre foi muito próximo, e ele sempre teve muita abertura, e ele sempre foi muito acessível. E como dono de um clube, você não pode ser tão acessível assim, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Eu acho que você tem que se blindar. E o Pedro sempre esteve muito perto de influenciadores e de veículos de mídia. Ele é patrocinador, até do Atlético, enfim. Então, eu acho que esse distanciamento, ele precisa de acontecer. Até por uma questão ética, eu acho que esse distanciamento precisa de acontecer. Então, são muitos movimentos que o Pedro Lourenço vai fazer, ele precisa se blindar, porque eu sinceramente tenho muito medo, cara, depois de tudo isso que a gente viu acontecer no Cruzeiro, de toda essa luta que foi para o Cruzeiro se desvencilhar de uma instituição, de uma associação que era tão maléfica para o Cruzeiro, para o Cruzeiro como clube. Ele precisa se distanciar disso. E ele precisa estar muito bem blindado para isso. Tem outros pormenores que a gente pode falar depois, como por exemplo a predileção dele pelo nome do Alexandre Matos, a forma como ele costuma querer se intrometer no futebol de alguma forma e colocar as suas vontades, mesmo que aquilo não seja o melhor, seja puro saudosismo, enfim.
tem outros pontos que a gente pode debater depois. Agora falando sobre Ronaldo, eu acho que o projeto do Ronaldo ele se encaixa perfeitamente para clubes como Cuiabá, Fortaleza, e não desmerecendo esses clubes, tá? Inclusive esses dois que citei fazem ótimas gestões, mas são clubes que têm uma progressão um pouco mais devagar. Ela é um pouco mais condizente com a progressão do clube com receita mesmo, saca? Não são aportes milionários para fazer um super clube de imediato. A gente está falando de fato de progressões que são feitas um pouco mais paulatinamente ali. Ano a ano, sobe um pouco, sobe um pouco, sobe um pouco. E ele quis fazer isso no Cruzeiro. E eu acho justo ele querer fazer isso no Cruzeiro. Foi algo que eu acho que foi uma ideia boa. Isso inclusive foi o que garantiu a sobrevivência do Cruzeiro. Isso é sempre importante ressaltar. O acesso veio dessa forma. A permanência no ano passado veio dessa forma. E o Cruzeiro só se tornaria um time de fato competitivo daqui a 2, 3, 4 anos. Só que para um clube do tamanho do Cruzeiro, do patamar do Cruzeiro, é muito incômodo para a torcida esperar esse tempo, esperar a casa ficar em ordem dessa forma, esperar que o clube alavanque suas receitas por conta própria e isso gere um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso faria um pouco mais sentido, e aí entra no exemplo do Flamengo, isso faz um pouco mais sentido no exemplo do Flamengo, porque o Flamengo era uma associação. Quando a gente está falando de uma empresa e existe a possibilidade, existe o cenário do aporte, do dono, do sócio investidor, isso precisa de acontecer um pouco mais rápido, pelo menos em situações como é o do Cruzeiro. Então acho que sim, acho que a ideia do Ronaldo foi boa, acho que ela é de difícil aplicação, tinha que dar tudo muito certo. Eu acho que o Ronaldo tomou medidas impopulares que no começo já desgastaram a imagem dele, a saída do Fábio, por exemplo, que eu entendo como foi... Ela foi necessária para a saúde financeira do clube. É claro que perder um ídolo e perder um grande goleiro é ruim, mas ela foi necessária para o que era o clube. Mas o que o Ronaldo pretendia fazer nesse médio e longo prazo, 3, 4, 5 anos, ele não teria paz e não teria tempo para fazer isso, porque a torcida já estava fazendo o que está fazendo hoje. A torcida já estava cansada, a torcida quer ver movimentos mais ousados, a torcida quer ver investimentos maiores, a torcida quer ver um clube com um dono tendo... uma perspectiva de crescimento mais rápida, e é justo, a torcida não está errada em querer isso, embora eu ache que as duas vias elas eram possíveis. Então acho que isso tem que estar na mesa, eu acho que para analisar tudo isso tem que ser analisado também, saca? Esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração para fazer, até para poder entender e cobrar do Pedrinho que seja diferente, né? Porque, e aí entra a grande questão, vai ser diferente como, aonde... como é que esse aporte vem, como é que esse investimento vem, como é que ele vai mudar a situação tão bruscamente. Por exemplo, pelo menos até agora, a janela do meio do ano, não tem como contratar ninguém. Então o Cruzeiro vai ter que lidar com o que tem hoje até esse meio da temporada, até essa janela abrir, e depois o Pedrinho vai ter que se movimentar para reforçar o time, como ele mesmo já tem falado em diversas mídias. Eu acho que o Cruzeiro agora ele entra numa incógnita. Eu acho que a gente vai ter que analisar com muito cuidado tudo que está acontecendo, tudo que vai ser feito. Eu acho que a gente tem que entender melhor, ter um pouco mais de cuidado na hora de analisar e ter qualquer opinião crítica a respeito, seja positiva, seja negativa, enfim. O entendimento mesmo que está acontecendo agora vai ter que ser diferente e vai demandar um pouco de racional, até mais que o emocional, até para o torcedor. Então eu acho que já falei muito já, pode ficar cansativo, 11 minutos, 12 minutos quase, mas eu acho que esse assunto, esse papo que a gente está tendo aqui hoje, ele é essencial. Gostaria muito de ouvir vocês, eu acho que esse debate é muito rico, se vocês puderem deixar aí nos comentários do vídeo a opinião de vocês, o que vocês pensam. Claro, se der para tirar um pouquinho do emocional ali, a gente passar para o racional, melhor ainda, porque a gente pode construir um debate. Mas é isso. Eu volto daqui a pouco deve sair a escalação, daqui a pouco o time vem a campo para aquecimento. Vou ver se eu ainda vou lá fora. Hoje está um calor sinistro no Mineirão, não estou muito afim de ficar no sol. Mas se der eu vou lá fora ainda, vou ver se eu pego a chegada do ônibus, enfim. Trago mais conteúdo para vocês no vídeo e até daqui a pouco.
É isso. Vim aqui fora, tava ali na esplanada, vi alguns torcedores. O Cruzeiro que na última parcial divulgou... Nossa, eu tô com sol no meu olho aqui. O Cruzeiro que na última parcial divulgou 15 mil ingressos vendidos. Então, público aí na casa dos 18 mil, talvez até 20 mil. É um bom horário de jogo. Apesar da fase não tão boa, é uma média que geralmente é a que o Cruzeiro mantém nesses momentos. Cruzeiro já escalado, tô subindo lá pra gente falar um pouco mais de futebol. Cruzeiro escalado de fato com o João Marcelo e Zeyvaldo, a dupla de zaga que ainda não tomou gol e que todo mundo queria ver, isso é bom. O Cifuentes ganha no meio campo a vaga que até então estava sendo do Ramiro, né? Começa de titular e essas são as principais mudanças do time. O ataque continua com o Arthur Gomes e o Rafa Silva, o Dineno ainda não voltou. Então vamos ver como é que esse Cruzeiro desempenha no Mineirão. Se o Cifuentes consegue agarrar essa oportunidade aí, muita gente já vinha pedindo, cobrando ele como um dos reforços da temporada que assumisse essa posição de titular e tivesse mais minutagem. E a dupla de zaga que precisa voltar a ser eficiente, né? Porque o Cruzeiro tomou muitos gols nas últimas partidas, apesar do último ser um 0 a 0. O Cruzeiro tomou muito gol, aquele 3 a 3 contra a Alianza, 2 gols contra o Botafogo, 3 gols contra o Atlético. Então o Cruzeiro precisa voltar a ser sólido defensivamente. Vamos ver como é que esse time vai se comportar. Estou subindo, voltando para a tribuna. Movimento bom, torcida relativamente animada. E a gente se fala lá em cima, se não um pouco antes do jogo começar, no intervalo e também após o jogo. Lembrando que tem zona mista, coletiva e outras coisas mais. Aí o Japa. Tá fora dos relacionados, ele chega aí para acompanhar o jogo. Valeu, obrigadão, viu? Boa sorte. E aqui é aquela área que eu já havia falado para vocês, né? A entrada do sócio diamante, aqui tem alguns camarotes, enfim, também acesso a camarotes. E aqui onde os ônibus estão, o ônibus do Cruzeiro já chegou. Jogadores que estão fora dos relacionados, enfim, eles acabam entrando aqui, então a gente pôde ver aí o Japa, tava voltando lá de cima, viu o Japa parando, os meninos do tempo pararam ele ali, ele não quis falar, não quis dar entrevista, falou que está se recuperando bem e passou aqui agora, a gente conseguiu pegar o registro dele. Fica aqui mais um tempinho, se aparecer mais alguém, eu trago para vocês. Fim de primeiro tempo, Cruzeiro 0, Vitória 0, Vitória que começou o jogo acelerando muito, querendo surpreender o Cruzeiro ali, primeiro, segundo minuto. Logo baixou, o Cruzeiro conseguiu colocar seu ritmo, teve ímpeto para atacar, pressionou muito, criou chances claríssimas. Matheus Pereira, Rafa Silva, enfim. O Cruzeiro poderia ter saído para o intervalo com 2 ou 3 a 0 no placar, porque foi um time muito mais consistente, criou muito, mas pecou na finalização. E o problema de um time que peca muito na finalização é o nervosismo pesar e ficar cada vez mais difícil fazer o gol. Vamos ver como o time vai se portar. Algumas considerações na escalação, no momento em que os nomes apareceram, a torcida do Cruzeiro vaiou alguns jogadores que estavam no banco, né? Rafael Elias, o Papagaio, enfim. Não entendo como isso pode ajudar. O cara já saiu do time, ele já está no banco, ele não é titular, então de manifestação que eu não concordo. Foi colocada na arquibancada também em algum momento uma faixa com Tchau Ronaldo escrito, que partiu de alguns torcedores, obviamente uma minoria. Eu apurei a situação da faixa, foi feito por uma minoria de torcedores, não condiz com a opinião de um grande grupo, não foi uma grande organizada que fez. Inclusive, ela foi posta num lugar ali onde fica uma outra torcida organizada e logo foi retirada. Parei para olhar ali. Nesse exato momento a torcida sobe uma faixa escrita Obrigado Pedrinho, uma outra torcida, provavelmente a mesma que fez a Tchau Ronaldo. Vou botar as fotos aí para vocês verem, tanto da faixa Tchau Ronaldo quanto da faixa Fora Pedrinho. Bom, aí a torcida se manifestando sobre os bastidores, sobre SAF, sobre, enfim, saídas de Ronaldo, chegada de Pedrinho. Um ponto que eu queria levantar aqui agora sobre campo e bola é como o Cruzeiro, quando acha espaços no campo, acaba sempre pressionando, principalmente as laterais. O William foi o cara desse primeiro tempo, ele sempre chega, ele sempre é uma opção de passo profundo, ele está sempre pisando
vitória, sempre chegando na linha de fundo. Só que hoje o Willian não está bem nos cruzamentos. Na maioria dos momentos em que ele optou por servir o atacante, ele errou no cruzamento, seja baixo ou alto, mas ainda assim o Cruzeiro é melhor no jogo. Eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar um pouquinho mais o ritmo no meio campo, a forma como a bola sai do meio campo e chega no ataque. Quando ela passa principalmente pelo Pedro Lucas Silva, tem uma demora ali no passe, no lançamento. O Matheus está buscando um pouco a bola atrás por conta disso, para acelerar mais o jogo. Mas é um time que está mostrando mais controle de jogo. Acho que se manter esse ritmo, inevitavelmente vai ficar mais perto de fazer o gol e mais perto de sair com a vitória. Não sofreu tanto defensivamente, o Vitória teve alguns contragolpes, mas em toda a defesa foi muito bem, na cobertura, na sobra, na segunda bola, não passou tanto susto. E vamos ver o que espera pra gente aí no segundo tempo. Depois eu trago para vocês aqui minha análise do jogo de uma forma geral. Lembrando que ainda tem a coletiva do Seabra, tem zona mista com os jogadores e eu passo tudo depois com vocês certinho, beleza? Valeu, galera. O senhor cantor chama Samu? Chama Samu. Bom demais, né? Tá bom o rango aí? Uhum. Mas, Então aproveita que enquanto você tá almoçando aí, disserte sobre o primeiro tempo. o primeiro tempo o Cruzeiro dominou o jogo, teve muito volume, mas mais uma vez pecou nas finalizações. Agora pode falar, dar uma mordida aí. A gente encontra lá. Dá uma mordida aí. Aí. Agora continua falando. E aí? Mas o Beira não pode perder um gol daquele na linha da pequena área. O Zé Ivaldo fez um cruzamento, cabeceio. O goleiro deixa Marcanjo, não é à toa. Foi lá e defendeu o time dele. Muito volume, mas precisa criar mais e matar o jogo quando tiver a oportunidade. Mas aí. Dá um golinho pra finalizar aí. Senti inveja do meu amigo Duraldo Leal. Vou comer um burgão também. Posso, Duraldo? Deve. Você me permite? Então beleza. Comer um burgão, tomar um refri zero. E é isso. É isso, fim de jogo aqui no Mineirão. Cruzeiro 3, Vitória 1. Vitória no Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro. O Cruzeiro que fez os 4 gols da partida, né? Os 3 gols a favor e o gol contra do Lucas Silva. Cruzeiro que agora soma 7 pontos no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias, um empate, uma derrota. O time que vai nessa toada, se recuperando, mostrando seus valores. Hoje foi uma partidaça, principalmente o Barreal, entrou no segundo tempo, deu 2 assistências, atuou muito bem. Arthur Gomes marcando, com certeza ganhando mais confiança, enfim. Temos muita coisa para falar desse jogo, para falar da situação do Cruzeiro, enfim. É uma semana de muitas notícias, inclusive não deixe de acompanhar o deusmedibre.com.br, a gente vai sempre trazer tudo lá a respeito da compra da SAF pelo Pedrinho BH, outros assuntos, além das coisas de jogo, pós-jogo, zona mista, coletiva. Estou descendo agora para a coletiva do Seabra e depois tem a zona mista com os jogadores. E eu vejo vocês daqui a pouco para a gente finalizar o vídeo, falar desse jogo do Cruzeiro, dessa vitória que foi muito importante para recuperar. Beleza? Um abraço! Chegando aqui agora na zona mista, o Seabra ainda não começou a coletiva e eu fiquei sabendo que os jogadores estavam aqui. Então vou aproveitar esse momento para tentar pegar alguém aqui, conversar com algum jogador que passe aqui e possa falar com a gente. Aqui. Zé Ivaldo ali falando com alguns. Olha o menino Guilherme Pio aqui do meu lado. Esperar chegar algum jogador aqui e a gente conversa. Anderson aqui. O Cruzeiro estava precisando de um jogo como esse, não só vencer, mas sair de campo jogando bem. Fizemos 3 partidas fora de casa, né? Difíceis, contra o Fortaleza, Atlético Mineiro e depois jogando fora na Sul-Americana. Não dá muita desconfiança, nós sabíamos o trabalho que nós íamos fazendo, só que o resultado não estava vindo. E hoje veio com um excelente jogo que fizemos aqui. Então, fico feliz pelo desempenho de todo mundo, a gente está confiante. Todas as partidas acho que dominamos muito bem. Tirando o Atlético Mineiro ali, que foi um momento ou outro que... Mas fico feliz com o nosso desempenho hoje, pelo resultado.
independente do gol tomado ou não, conseguimos controlar durante a partida inteira e fico feliz com os 3 pontos. Anderson, o elenco consegue uma segunda vitória no Mineirão, né? Um campeonato brasileiro que é um campeonato tão difícil. Qual que é a importância dessa segunda vitória como mandante e de fazer o Mineirão esse ponto forte desse elenco? A gente fazer o papel de casa é fundamental, né? Lá no ano passado nós soubemos o quanto de pontos que a gente perdeu, que fez total diferença lá no final do campeonato. E estamos fazendo as coisas diferentes agora, estamos pontuando, vencendo dentro de casa, pontuando fora, que é fundamental que lá no final do campeonato, ponto a ponto, a gente vai saber que fez a diferença. Anderson, a notícia que pegou o torcedor de surpresa é dessa venda da SAF do Cruzeiro, né? Como é que isso repercutiu dentro do grupo? Vocês já conversaram com alguém? Agora no vestiário, o próprio Seabra demorou a ir para a coletiva, vocês demoraram a vir para a zona mista. O que aconteceu, líder? Estamos falando sobre o jogo, né? Situações que aconteceram durante o jogo. O Lucas falou bastante sobre o gol contra, né? Que foi, pô, obrigado que na hora que eu fiz o gol contra ali, todo mundo me apoiou e continuamos dentro do adversário. E é isso, né? Nosso grupo tá unido. Estamos jogando muito bem e foi mais sobre o jogo mesmo, não tem nada para falar sobre isso. Isso daí é parte da diretoria, é uma coisa que não cabe a gente falar. Mas independente de quem vier, quem não vier, a gente tem que entrar em campo e dar o nosso melhor ali. Obrigado, Anderson. Valeu. Álvaro Barreal aqui na zona mista. Sí, el equipo jugó muy bien, necesitábamos la victoria, por suerte se pudo dar acá de local con nuestra gente que también lo necesitaba, así que muy contento. Você começou como titular, jogando lá no Chile, e agora entrou também muito bem, ganhando os minutos para cada vez mais brigar aí, quem sabe, pela posição de titular. Sí, bueno, estamos a poco tratando de adaptarme al equipo, al país, a la liga, así que muy contento por todo esto que me está passando. O torcedor está gostando bastante do seu futebol, falando muito do Barreal aí pela cidade, no estádio. Isso te deixa satisfeito? Bueno, muchas gracias a los torcedores por el apoyo. Desde acá adentro estamos tratando de sacar adelante a este equipo porque creo que tiene mucho potencial, así que vamos para cima. E agora uma semana cheia, uma semana completa para trabalhar o jogo só no sábado que vem. Isso ajuda? Sí, ayuda mucho que tengamos tiempo para trabajar toda la semana, así que vamos, continuamos. Obrigado. Arthur Gomes, autor de um dos gols do Cruzeiro. Sim, foi muito importante para mim, para a equipe também. Isso dá uma confiança a mais. A gente vem trabalhando arduamente durante a semana, durante esse período que a gente vem sendo muito pressionado também, que a gente sabe que faz parte do futebol e faz parte da grandeza do Cruzeiro, né? Isso que é o mais importante e feliz de poder ajudar com o gol e de poder também pensar em uma vitória. Arthur, no ano passado o Cruzeiro tinha dificuldades em vencer em casa nos jogos do Brasileiro. Esse ano a história é diferente, melhor, já são 2 vitórias, invencibilidade em casa, o que é uma projeção importante para a sequência do campeonato. Sim, eu até conversei assim depois que eu saí no banco, né, que esses jogos do ano passado a gente não estava conseguindo vencer. E por mais que a gente comandasse ali no jogo, a gente sempre tomava um golzinho ou outro. Mas hoje a gente está podendo sair com a vitória em casa, que é o mais importante, e com o apoio da nossa torcida também, que tem sido fundamental. E é isso, é continuar o trabalho firme e continuar dando alegria para a torcida. Você estava brincando ali antes, né, sobre o gol ali do Matheus, né? Quem foi fominho, você ou ele? Foi ele foi o fominha, eu falei para ele, mas pô, o mais importante foi que não deu errado, né? Ninguém atrapalhou ninguém e ele pôde ter feito o gol e também logo no lance seguinte também eu pude ter feito o gol, enfim, é isso. E é o que eu falei, seguimos no trabalho aí e está tudo certo. Ô Arthur, você já vem com alguma entrosamento com o Matheus Pereira, né, de algum tempo no Cruzeiro. E agora você recebeu uma assistência do Barreal, mostrando também um entrosamento com mais um jogador que pode atuar ali pela sua ponta, pode atuar também no meio. Como é que está sendo esse entrosamento com esses jogadores que estão há menos tempo treinando com vocês, que já não é o caso do Matheus Pereira e outros? Pô, foi o que eu falei ali, Barreal é um craque, joga muito fácil, então quando você joga com um jogador assim que tem uma qualidade técnica muito acima, é fácil, fica fácil, então foi importante também a entrada dele. O Cifo também estava nos ajudando bastante ali. E, pô, é isso, agora é pegando entrosamento nos jogos, nos treinos, para que a cada dia a gente possa estar da melhor forma. Valeu, Arthur. A todos vocês aí, pelo respeito que a gente sempre teve ao longo, alguns com mais tempo, outros mais jovens, mas como todos sabem, eu não tenho rede social.
Qualquer um que tem aí é fake, não acreditem. Por isso eu estou fazendo o meu pronunciamento aqui. Sem perguntas, por favor. Da mesma maneira, quando eu entrei com o Seabra no final do ano, se vocês se lembram, eu utilizei ali algumas palavras para explicar o porquê que eu havia aceitado, quando todos sabem que eu já não quero mais ser treinador de futebol no Brasil. Lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto. Lembram disso? Então gostaria de repetir nesse momento, por lealdade às pessoas, fidelidade ao projeto. Eu terminei meu vínculo com o Cruzeiro nesse momento. Foi comunicado a todos os jogadores, corpo técnico, equipe técnica, né, e aos dirigentes. Tá? Agradeço aí a vocês de novo essa convivência, o respeito, que isso aqui é o bonito da vida. Muito obrigado, felicidades a todos, tudo de bom. Pessoal, tá aí, ó, palavras do Paulo Autuori se despedindo do Cruzeiro, lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto, disse o diretor técnico que deixa o Cruzeiro nesse momento em que o Ronaldo deixa o clube, o Pedrinho assume e vai mudar todo o departamento de futebol, o Alexandre Matos vai ser o diretor de futebol. Então tá aí o Paulo Autuori, que foi de última hora essas palavras dele, né? A gente não ficou sabendo, eu tinha acabado de sair da coletiva do Seabra, tava voltando para a zona mista para ver se pegava algum jogador, e aí foi informado que o Paulo Autuori queria falar com a imprensa um pronunciamento, ele não abriu para perguntas, e aí falou sobre lealdade às pessoas e fidelidade ao projeto. Se despediu, agradeceu, falou sobre a passagem, enfim, mas deixa o Cruzeiro oficialmente. Já é uma mudança, né? Uma das primeiras mudanças dessa SAF do Pedrinho, que nem começou na prática, começa a partir de amanhã. Mas tá aí, já mudanças acontecendo. Essa, a do diretor técnico Paulo Autuori, que deixa o Cruzeiro. E ele que assumiu o projeto com o Seabra no final do ano passado, né? Foi técnico praticamente junto com o Seabra naquela reta final de Campeonato Brasileiro, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Agora deixa o Cruzeiro que vai já começar a reformular todo o departamento de futebol. Inclusive a gente trouxe informações no deusmedibre.com.br a respeito da saída do Paulo André, que deu recentemente uma entrevista coletiva, mas que deve estar a caminho do Vasco. Vai se juntar ao Pedro Martins lá no projeto da SAF, na 777 do Vasco. Beleza? Então é isso, já tô saindo aqui do Mineirão, muita coisa acontecendo. Vou ficar aqui por mais um tempo ali na zona mista para ver se pego mais alguma coisa, senão eu volto para me despedir de vocês aqui na saída do estádio para a gente conversar mais um pouco. Um abraço. É isso, meu povo. Fim dos trabalhos aqui no Mineirão, agora indo embora finalmente. Canseira hoje, né? Muita coisa para ser resolvida. Enfim, não consegui pegar quase nada da coletiva do Seabra, mas falou sobre o jogo, falou sobre a questão da SAF e o mais importante que eu acho que foi esse pronunciamento do Paulo Autuori no final, em que ele se despede do Cruzeiro. Uma vitória importante, não podemos esquecer a parte do campo e bola também, porque... Peraí, deixa eu centralizar a câmera aqui. Aí. Não podemos esquecer do campo e bola também, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que ele não perdoa a perda de pontos, né? Se você tá vendo o jogo, os próprios jogadores entendem e falaram isso. Então, achei muito importante essa visão que os jogadores têm de fazer do Mineirão um local onde o Cruzeiro consiga pontuar muito mais do que foi ano passado, né? Ano passado foi apenas uma vitória contra o Bahia, e agora o Cruzeiro conseguindo já 2 vitórias, se mantendo invicto em casa nessa temporada. Isso é muito importante para um time que tem algumas limitações, mas que consegue entregar muito mais. Falando de jogo, muito feliz pela atuação do Barreal. Acho que ele agrega muito. Foi um dos reforços dos que o Cruzeiro trouxe, o que eu mais gostei. Estudei muito dele e acho que ele pode agregar e eventualmente ser titular, seja na ala esquerda, seja na ponta esquerda, seja no meia. Enfim, ele é um jogador que tem muita qualidade com a bola, isso ajuda muito o Matheus Pereira a desafogar, a achar outros jogadores. Gostei muito da atuação de vários, o Anderson foi muito seguro, o gol obviamente não foi culpa dele, foi uma defesa sólida, goleiro que fez boas defesas e também teve sorte, isso é muito importante dentro desse cenário do futebol, porque goleiro tem que ter sorte, tá? Não é uma questão só de trabalho e falha, enfim, sorte também faz parte, o Cruzeiro estava precisando dessa sorte. Sobre bastidores, a gente sabe o que a gente pode esperar. Enfim, é uma mudança muito brusca de pensamento, de forma como se faz o futebol.
Pedrinho, ele tem os seus preferidos, como dono ele obviamente vai colocar quem ele confia, então por isso essas mudanças acontecendo. É isso, vou descer as escadas aqui, não vou descer com a câmera na mão, porque na última vez eu quase caí, então eu vou me despedir de vocês aqui, muito obrigado, lembrando, quem estiver gostando do conteúdo, deixar o like, se inscrever no canal, deixar nos comentários, eu leio todos os comentários, eu gosto de conversar sobre. E vamos que vamos, porque tem muita coisa aí pra gente analisar, debater, e comentar e reportar ao longo da semana. deusmedibre.com.br, conto com a presença de vocês lá, o acesso de vocês, beleza? Um abraço, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo em outro horário. E simbora com mais um fim de Dia de Bastidores. Valeu!